a posição da câmera. Carlinha, sua linda, boa noite. A Carlinha é a minha sonoplasta oficial. Lu, boa noite, gente, boa noite todo mundo que tá entrando. Só me falem se o volume tá alto da música, tá? Porque vocês sabem que aqui eu não tenho muita noção, né? Pra mim, a música tá baixa. Pra mim, pra vocês, eu já não sei se vocês estão ouvindo direito a minha voz. Né? Lu, a nossa Luciana linda, a minha veterinária oficial na minha live, muito bom, tá ótimo. Boa noite, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, viu? Não se esqueçam de colocar as águas para serem fluidificadas, tá? Vai mandando, eu sempre falo, vai mandando mais baixo, fica melhor, Aninha? Vou abaixar um pouquinho então, peraí. Vai mandando aviãozinho pros amigos, pras amigas. Vou baixar um pouquinho, tá? Para quem você acha que queira assistir, né? Que precisa fazer evangelho. Todo mundo precisa, né, gente? Na verdade. Boa noite a todos. Então, como eu estava falando, gente, quem está começando hoje, não esqueça da água para fluidificar, seja num copo, tá? Esse copo aqui é da Dona Cléo. Ou seja, em garrafa, tá? Essa garrafinha é minha. Então, o recipiente tem que ser individual para cada um. Cada um na casa tem que ter a sua água, né? Que a espiritualidade vai colocar o remédio que você precisa, que cada um necessita, né? E eu sempre falo, gente, pode colocar para os bichinhos, viu, Lu? Eu sempre falo pro pessoal, pode colocar pro seu pet, pro seu gatinho, pro seu cachorrinho, pros seus passarinhos. Pode colocar, pode não, deve, tá? Inclusive para plantas, gente. Se você tiver plantas na sua casa, pode colocar uma aguinha para fluidificar e colocar nelas depois, jogar nelas, né? Que vai ser o mesmo remedinho, só que para as plantas, tá bom? Então vão colocando, gente, arrumando as águas. E, em primeiro lugar, muito bem-vindos todos, gente, vocês são a minha luz da segunda-feira. Betinha, a gente fez muita bagunça hoje, né? Na academia, bagunçamos pra caramba. E que bom, né, gente? Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando, iniciando. A gente aqui, todo mundo junto, nessa egrégora de paz, de amor, que a gente tá aprendendo cada vez mais que essa nossa reunião, né, gente, não é só para nossa cura, mas é para a cura daqueles que necessitam. E curas em todos os sentidos, né, gente? Seja ela física, emocional, espiritual, né? É a gente se ajudar, né? Mutuamente. É isso que Deus, nosso grande Pai, espera de nós. Eu sempre falo, Deus age pelo homem, né? Deus ajuda o homem pelo homem. Então a gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus, né? Que agrada ao nosso Pai maior, que é ajudar, é o olhar amoroso ao próximo e
uma coisa muito importante que a gente tem que sempre estar em mente, né? Esse nosso próximo, gente, começa dentro da nossa casa, né? Eu até estava comentando hoje com uma aluna. Ela é uma pessoa muito, muito bondosa, me ajuda muito nas caravanas, né? Na parte de caridade. Mas ela fala, né, que ela tem o desafio dela é a irmã dela. Né? Eu falo, os nossos primeiros desafios, né, gente? Família. Família. E todos, ninguém erra de endereço, ninguém erra de endereço. A gente vem todo mundo junto, reunido numa família, nesse círculo familiar, para um resgate, né? E eu falei para ela, você tem a ferramenta, como eu sempre falo aqui, né, gente? Você tem a ferramenta do espiritismo, né? Que a gente sabe da nossa obrigação. Então, quanto mais a gente sabe, mais nos é cobrado, né, gente? Então, a gente já tá nesse clima, a espiritualidade tá aqui com a gente. Entes queridos que vão aprender junto com a gente, irmãozinhos espirituais que os benfeitores trazem para aprender junto. Então a gente já vai entrar com a nossa prece, não, com a nossa leitura inicial. Hoje a gente vai fazer o Gotas de Esperança. Então, gente, eu vou pedir para vocês escolherem. Hoje é par ou ímpar, tá? Então vamos lá? Escolham, gente, par ou ímpar, mensagem par ou ímpar, pra gente não errar, né? Pra gente ser justo. Bora lá. Par, 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 ímpar, ímpar. Ah, vocês vão empatar, é isso, né? Par. Par ganhou, par ganhou, par ganhou, par ganhou. Beleza, gente, beleza, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tá guardando pra gente. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Mensagem de número 140. A fé é tranquila. Não há necessidade de longas explicações, nem de se vestir de mistério, ou de ser pregada impositivamente. Tudo nela é calma e docilidade. Sou manso e humilde de coração, afirmou Jesus. Evite a fantasia, a exterioridade, a aparência. A fé é íntima, não tem roupagens próprias. Você tem uma fé que ninguém mais tem. Cultive essa fé. Ponha a serviço dos outros. Vibre com o Deus que age dentro de você. Nunca desfaleça. Compreenda sempre. A felicidade é filha do casamento, da união, do amor e a fé. Então, olha que dica maravilhosa. Se eu tenho amor no coração para dar, para oferecer, e eu tenho a fé, eu tenho a felicidade, né? Como diz Jesus, a felicidade não é desse mundo
E realmente a felicidade real não é desse mundo, né, gente? A gente sabe que aqui no planeta Terra a gente nunca vai estar 100% feliz. Sempre nos altos e baixos. Mas a gente pode ser feliz sim, né? A gente pode ter mais momentos felizes do que tristes. Então vamos usar essa dica do amor e da fé. Se eu tenho amor ao próximo, se eu busco fazer o outro feliz, se eu busco ajudar o outro, né? E eu tenho fé, a verdadeira fé raciocinada, a verdadeira fé no futuro, a verdadeira fé de que eu sou um ser imortal, a verdadeira fé que tudo tem um porquê, nada é por acaso, a verdadeira fé na lei do retorno, né? Se eu acredito verdadeiramente nisso, gente, eu encontro a minha felicidade. Eu vou conseguir viver melhor aqui na Terra. Sem expectativas, sem ansiedade, né? Eu procuro plantar hoje para colher amanhã. Plantar hoje para colher amanhã. Então, se eu tenho essa fé no futuro e o amor ao meu próximo, eu não vou plantar o mal, né? Eu não vou plantar a discórdia. E aí eu vou ter mais ou menos uma noção da minha colheita. Então, se a gente parar, olhar para trás, há um ano atrás, a minha vida melhorou ou piorou? Então, para eu saber como vai estar minha vida daqui a um ano, vai depender do que eu plantar hoje. Então, minha felicidade vem através disso, né? Amor e fé. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece inicial no nosso Evangelho. Agradecer esse momento, em primeiro lugar, para Deus, por mais uma segunda-feira. Agradecer a Jesus, que está entre nós. Agradecer a espiritualidade, a essa egrégora de luz, de amor, que está sempre aqui com a gente, pronta para fluidificar as nossas águas, para limpar os nossos lares, para fazer as curas que tem que ser feita, que serão feitas, porque a nossa fé permite. Nesse momento, vamos mentalizar aquela pessoa que você conhece que precisa da tua energia, que precisa da sua oração, seja ela encarnada ou desencarnada. Imagina a imagem dela agora, feliz, bem, curada. E essa mesma luz a gente vai emanar
para todos aqueles que precisam desse amor, dessa fé que nós temos, graças a Deus, de sobra, para quem precisa de cura, para quem precisa de um lar, para quem precisa de uma companhia. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, gente. É isso. Hoje a gente vai começar no evangelho, gente, o capítulo 16, que é um capítulo que a gente vai aprender muito, um capítulo que vai puxar a orelha de muita gente. Bom, como todos, né, gente, como todos. Mas esse, como se diz, o bicho vai pegar. Até eu coloquei comentando sobre a nossa pílula de hoje, né? A nossa pílula noturna, onde é falado sobre da gente poder, sim, ter dinheiro, né? Mas não deixar a nossa espiritualidade de lado. Então a gente vai começar o capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai entender um pouquinho não, um pocão. O que eu fiz, gente? Eu peguei os 3 primeiros itens, que é salvação dos ricos, são todos itens pequenos, curtos. Guardar-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu, tá? Então a gente vai ler esses 3 itens hoje, porque, como eu falei, são itens curtos, a gente consegue fazer num evangelho só, tá? E eu peguei acho que uns 2 ou 3 vídeos bacanas pra gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, cada item que a gente estudar, a gente faz os nossos comentários e segue, tá bom? Então, vamos lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, primeiro, salvação dos ricos. Então, são itens da Bíblia, tá, gente? Itens bíblicos. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16. Então, um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Ele perguntou. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens.
própria palavra fala. Jovem, né, gente? Jovem. Jovem. Difícil. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 19, em Lucas, capítulo 18 e em Marcos, capítulo 10. Aqui no Evangelho, gente, até ele tem uma entrelinha para explicar esse... É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa figura audaciosa, isso é uma explicação do Kardec, pode parecer um pouco forçada porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta, olha que interessante, gente, isso resulta de que em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Então aqui camelo é como se fosse cabo. Na tradução se lhe deu esta última acepção, camelo. É provável que a primeira, o cabo, né, era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural, tá? Então, eu vou fazer as minhas considerações sobre esse salvação dos ricos. Aí a gente prossegue, tá? Se alguém tiver algum comentário, pode fazer também, viu, gente? Então, eu fui procurar nos escritos rabínicos. Mamon significa tanto o dinheiro, no sentido restrito, quanto as posses, no sentido mais amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo e da sua vida. A figura de Mamon, ela é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter as suas almas. Eu até coloquei, gente, deixa eu mostrar para vocês a foto, que eu peguei a foto de um mamon, né, que é essa figura de um homem de uma aparência deformada segurando um saco de dinheiro. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Peraí. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Assustadora, né? Nitidamente uma pessoa doente da alma, né? Bom, eu vou seguir, tá? Vou deixar e depois eu tiro. Essa é a figura de Mamon. Servir ao dinheiro é considerar a especulação e a exploração como mais importante do que as pessoas, né? Então, para mim, é mais importante o dinheiro do que as pessoas. É fundamental ter clareza sobre a quem se deve beneficiar: a Deus, servindo seus filhos, ou ao dinheiro. A gente aprende, através do Espiritismo, né, gente, que aqueles que ainda não despertaram para o progresso moral e não aceitam as leis de Deus, não conseguem entender o verdadeiro objetivo da riqueza. Para quem já adquiriu um pouquinho de conhecimento, né, espiritual e moral, a riqueza pode ajudar no crescimento espiritual, porque vai usar os bens que lhe foram emprestados, né? Eu inclusive comentei isso com uma aluna. Tudo nos é emprestado, gente, né? Então a pessoa, ela vai usar os bens que lhe foram emprestados para ajudar aqueles que necessitam. Aqui na Terra, nada é nosso, nem nosso corpo,
nem o nosso corpo. Tudo é emprestado, né? Por Deus. Por Deus. E em troca dessa bondade e amor, a gente tem que se esforçar para se melhorar através do amor ao próximo, né? E as pessoas que passam uma vida inteira acumulando riqueza, ainda humilhando, desprezando o outro, acreditando que quando morrerem tudo se acaba. Ou seja, essas pessoas já se afastaram de Deus ainda em vida. Ainda em vida já se afastaram de Deus, né? Achando que a riqueza é tudo. Eu vou morrer, então eu vou acumular. Eu até coloquei aqui, gente, eu vou ler 3 perguntinhas do Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, só para a gente ter uma confirmação, gente. Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, tá? Capítulo 1, questão número 1. Questão número 1, gente. Que é Deus? Allan Kardec pergunta, que é Deus? Eles respondem, os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Eu só tô lendo essa pergunta, gente, pra gente ter a certeza que Deus, ninguém mais, além de Deus, conhece a gente melhor. Só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Tá? Aí vamos para a questão 814, que são 3 questões só, gente, aqui no Livro dos Espíritos. Provas da riqueza e da miséria, tá? Allan Kardec pergunta, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente, né? A gente sempre fala aqui, antes da reencarnação, antes da gente reencarnar, a gente tem no nosso planejamento reencarnatório o que a gente pede, né, para acontecer. Por isso que a gente sempre fala que é muito mais fácil a gente sucumbir pela riqueza. 815. Qual das duas provas é o que eu falei agora, qual das duas provas é mais perigosa para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? Ele responde, ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos, né? Ou seja, a gente vê as pessoas na miséria, passando por necessidades, né? A maioria, né, gente? A maioria. Culpando Deus pela situação que está passando. E aqueles que são abastados monetariamente se perdem mais fácil nos vícios, né? E última, 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Aí o Kardec faz uma consideração. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir
e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso. Aí, deixa eu tirar daqui, né, a nossa figura do Mamon. Tem até uma outra foto, gente, que eu coloquei, que eu tirei para mostrar para vocês. Olha que foto forte, gente. Vocês estão vendo? Uma pessoa acorrentada na riqueza. Forte, né? Forte, mas faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar, refletir. Ok. Então, bora pro próximo item, que é guardar-se da avareza. Também é curtinho. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo, o homem, em seus pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que colhi, guardar tudo o que eu colhi. Eis, disse ele, o que farei, o homem. Derrubarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso o que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 12. Você está amontoando riqueza só para você e para os seus? Toma cuidado. Toma cuidado. Você pode perder do dia para a noite, já que você não está ajudando o próximo. Eu só vou fazer um pequeno comentário, gente, que eu escrevi aqui, tá? E aí eu vou passar um videozinho muito explicativo para vocês. Eu coloquei que é importante a gente se atentar. Na verdade, gente, eu não vou falar nada, não. Não vou falar nada, eu vou colocar o vídeo. Olha quem vai explicar
sobre a avareza para vocês. Vocês vão ter uma explicação rapidinha, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na nossa música para vocês entenderem direitinho. Prestem bem atenção nessa explicação sobre avareza. Os avarentos, realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer: a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé. E a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Esperança de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Os avarentos, realmente, vamos dizer... Então ele deu uma explicação maravilhosa, né, gente? Então eu coloquei aqui que é importante a gente se atentar quando o Chico fala que o sovina, né, o avarento, aquele que não auxilia o seu semelhante em situação de pobreza, então ele vai acumulando só para ele, né? Não ajuda. Muito provavelmente ele vai numa próxima encarnação viver a situação do outro, né? É o que a gente chama da expiação. Então a caridade, gente, ela é fundamental em nossa vida, não importa se nós temos ou não condição financeira. A caridade ela pode ser feita de várias formas, né? Eu até coloquei que no capítulo anterior, né, a gente aprendeu que
A caridade, ela é o amor em movimento, né? De todas as formas. Então, a gente entender que quanto mais a gente auxilia o outro, né? Principalmente as pessoas que são abastadas financeiramente, né? Entender que quanto mais o que você tem de dinheiro, o que você tem de riqueza não é à toa, não é o acaso, né? Deus não tá fazendo você ter dinheiro porque você é bom, porque você é melhor do que todo mundo. Não! Né? Como a gente falou lá no início do nosso evangelho, Deus ajuda o homem pelo homem. Então, Deus quer que você tenha esse dinheiro, vai ajudar você a ter esse dinheiro para poder compartilhar, auxiliar aos semelhantes em situação de pobreza. E a pessoa que faz isso, gente, vai ter sempre ajuda. O rico, né, que faz essa caridade, vai ter sempre ajuda. Né? Hoje, graças a Deus, eu vejo muita gente ajudando creches, ajudando asilos, ajudando hospitais e recebendo tanta coisa de retorno, gente, tanta coisa boa de retorno, né? Então é isso. Bora pro próximo item e último, que é Jesus na casa de Zaqueu. É uma passagem muito legal, né? Muito legal, não, maravilhosa, né? Como todas de Jesus aqui. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Só pra gente entender, gente, os publicanos, eu coloquei aqui a explicação melhor, tá na página, só pra gente entender a história. Página 22 do meu evangelho. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França. Não vou ler tudo, mas assim, eles eram temidos, né? Porque eles tiravam além, cobradores de impostos, né? Eles acabavam pegando além do correto, né? Ok. Então, o Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e ele era muito rico, que tendo a vontade de ver Jesus para o conhecer, não o podia por causa da multidão e porque ele era muito pequeno, ele era pequeno mesmo, né? Baixinho. Por isso, ele correu à frente e subiu a um sicômoro para o ver. Eu também fiz uma fotinho de um sicômoro para vocês entenderem o que é este sicômoro, né? Quer ver? Eu vou colocar rapidinho, eu já tiro, tá? Ó, é tipo uma figueira, né? Então ele subiu, tá vendo, ó? Ele foi subindo e ficou lá em cima dessa árvore, né? Para ter uma visão melhor de Jesus. Ok. Para ver Jesus, porque ele devia passar por ali. Jesus
E é uma coisa, né, gente? Nós estamos falando de Jesus, né? Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer na frente dele, né? Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Quer dizer, julgando Jesus, né, que era um enviado, né, de Deus, foi se alojar na casa de uma pessoa de má vida, né, um publicano. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe restituirei 4 vezes tanto. Sobre isso, Jesus lhe disse: olha que coisa linda. Então é o arrependimento do Zaqueu, né? Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Isso está em Lucas, capítulo 19. Então, antes de eu falar ler a minha consideração, que também é rapidinha, eu vou colocar um outro videozinho rapidinho para vocês verem a história do Zaqueu com Jesus. Olha que lindo, eu achei tão lindo. É rapidinho, acho que é 2 minutinhos e alguma coisa. Aqui. Eu acho que tá dando para ouvir, né, gente? Olha o Zaqueu. A figura. Quem é aquele? Parece que é o Zaqueu. O publicano? O que ele está fazendo lá em cima? Provavelmente espionando para os romanos. Zaqueu. Sim? Zaqueu, desça. Venha até aqui. Pois hoje eu vou visitar a sua casa. Quer dizer que o senhor vai à minha casa? Ele todo orgulhoso, né, gente? Rico, romano. Se fez humilde, né? Eu não sou digno que entre em minha casa. Sou um pecador, mestre. Vamos. Casa grande, né? Casa bonita. Eu não vim a este mundo só pelos justos, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, eu darei metade de tudo o que possuo aos pobres. E se eu tirei de alguém,
eu pagarei de volta 4 vezes tudo que roubei. Zaqueu, hoje veio salvação em sua casa. Salvação em sua casa. Bonitinho, né? A Rita fala, será que foi daí que saiu a frase, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo? Eu acho que sim. Mas olha que lindo, né, gente? Então ele está representando aquela pessoa rica, abastada, que fez muita coisa errada, não ajudou ninguém, não fez caridade durante a vida. E como a gente fala, né? A chavinha virou, né? A chavinha virou. Então eu vou ler as minhas considerações. Então nessa parábola, Jesus ensina, como sempre, né? Que não importa o passado, a crença, os erros cometidos. Ele não veio para julgar, ele fala, né? Mas ele veio para acolher e ajudar todos aqueles que se arrependem e decidem mudar suas vidas, como Zaqueu, né? É isso que a gente tem que fazer, né, gente, também. Como a gente sempre fala, seguir o nosso Mestre Jesus, nosso único guia e modelo. E repara, né, que Jesus, gente, ele não impõe. Lembra do filminho, né? Que é fácil a gente entender pelo filminho, né? Jesus não impõe que ele se desfaça das riquezas. A decisão parte do próprio Zaqueu reconhecendo o erro. E para reparar os seus erros, ele decide doar parte dos bens aos pobres e indenizar aqueles que ele tivesse prejudicado, né? Ele era um homem inteligente, né? Preocupado em se melhorar, aprender com Jesus, né? E você imagina a gente naquela época, um romano senhor, né? Eu acho que eu comentei com vocês, eu tô lendo Paulo e Estevão, ou mesmo há 2000 anos, né, que eu já falei para vocês. Gente, é surreal, né, o poder que os romanos tinham sobre os outros, a humilhação, a maldade, né? E ele, Zaqueu, querendo aprender com Jesus para se melhorar, né? Aí eu coloquei aqui, né, gente, diferente daquele jovem rico, lembra do começo, lá na salvação do rico, né? Diferente do jovem que a gente viu, que queria seguir os mandamentos, aliás, seguia os mandamentos, né? Mas ele não se encontrava ainda em condição moral e espiritual para doar os bens, né? Ele não sabia a qual senhor ele serviria, a Deus ou a Mamon. Pelo que a gente viu, ele escolheu Mamon, né? Eu até comentei a juventude, né, gente? A juventude é difícil, né? O apego ao dinheiro é muito grande, né? Ele não estava, o jovem, né? Ele não estava decidido a se transformar, como fez Zaqueu.
E quando Jesus viu o real desejo de transformação dele, ele disse que a casa dele receberia a salvação a partir daquele dia. E aí a gente fala, né? E nós? Qual é a decisão que a gente vai tomar na vida, né? A partir de hoje. Então que a gente tome a decisão do Zaqueu, né, gente? Que a gente tome essa decisão de ganhar o nosso dinheiro, como a gente sempre fala, a gente habita num planeta onde a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? A gente tá na carne, a gente tem nossos desejos, mas que a gente possa também ajudar, né? Que a gente possa querer ganhar. Eu sempre falo isso, né, gente? Eu posso ter o meu carro do ano, eu posso ter minha casa linda, né? Mas que eu não me perca sem Deus na minha vida. Que a gente possa perseverar nessa decisão, né, gente? De seguir, de servir a Deus. Que a gente persevere, né, nesses passos. E nesses passos do Mestre, né? Do Mestre Jesus. Que a gente, uma frase que tem que a única forma da gente restituir o mal é fazendo o bem, né? Como fez Zaqueu, né? Ele tinha tanto dinheiro, então ele decidiu ajudar os pobres e restituir aquelas pessoas que ele prejudicou, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Essa tirinha, eu não lembro nem onde eu peguei, Rita. É isso, gente. Mas é interessante, né? Então esse capítulo 16, gente, ele é todinho, como a gente teve um capítulo imenso sobre a caridade, né? Que a gente aprendeu demais sobre a caridade. Eu tenho certeza que muita gente saiu melhor desse evangelho sobre a caridade. Vai acontecer com esse capítulo, gente. Na semana que vem, a gente vai falar só sobre a parábola do mal rico, tá? Que ela é um pouquinho mais extensa, dá pra ficar só nela. E que a gente repense, né? O que eu tô fazendo dos meus bens, né? Eu tô usando só pra mim. Claro que eu tenho filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do futuro, né, dos meus filhos. Mas eu acho que eu posso sim separar um pouquinho por mês para ajudar do meu dinheiro, né? Aqui nós estamos falando da parte financeira, né? E ok, se eu não tenho dinheiro para doar, que eu faça a caridade de outra forma. Pensando sempre, gente, sempre, como a gente falou no início do Evangelho. O que eu estou fazendo da minha vida hoje? Se eu desencarno amanhã, como que eu vou chegar no plano espiritual? Eu vou chegar satisfeita? Eu vou chegar feliz? Né? Como a gente fala, né? A gente faz os nossos trabalhos na rua, a gente não vai resolver o problema do mundo, não. Mas que a gente possa ajudar uma pessoa. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho, gente, rapidinho, pra gente já finalizar o nosso evangelho, de uma
de uma aluna que eu comentei, eu não vou falar o nome, tá? Ajuda muito a gente, ela começou a ajudar bastante e ela tem, ela, o marido, né? Eles têm uma condição financeira, graças a Deus, muito boa. E ela começou a ajudar a gente, né? Gente, ela fala isso pra mim, impressionante como a vida dela melhorou em todos os sentidos. No sentido moral e material. Então olha que coisa linda, né? Então é o que ela fala, ele e o marido. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ajudar. Porque isso está fazendo bem pra gente. A gente está colhendo isso, né? E não é o acaso, a gente está ganhando mais, né? Nosso pai lá de cima tá vendo isso. Então é isso, que a gente possa, mesmo falando da nossa parte financeira, que eu tenha R$10 para ajudar alguém na rua, que eu possa com esses R$10 comprar um pão, um lanche e entregar para alguém. Né, gente? É a multiplicação dos pães e peixes. Então a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Então com essa energia, vamos fechar nossos olhos, mentalizando Jesus aqui com a gente. Mentaliza Jesus na sua casa, sentado do seu lado. Mentaliza. Ele tá aí. Vamos agradecer. Aproveita esse momento de amor, de pura energia. Essa luz que está sendo invadida na tua casa. Vamos aproveitar, ao mesmo tempo que a gente está recebendo essa luz, vamos mandar essa luz para todo mundo que passa por nós, para nossa família, para o nosso país, para o nosso planeta, que já está em regeneração, que essa transição seja acelerada pela bondade do ser humano, que a gente possa entender que o mal não cabe mais nas nossas vidas a partir de agora, que nas nossas vidas é só o bem ao próximo, o não julgamento, o querer bem, o emanar bons fluidos, boas energias ao outro, desejar do fundo do coração que o outro seja feliz, que o outro alcance os seus sonhos, os seus desejos, que a gente possa todos, um pouquinho por dia, evoluir moralmente e espiritualmente. Agradecemos aos irmãos espirituais que estiveram aqui com a gente, engrandecendo esse Evangelho, aprendendo junto conosco. Agradecemos a espiritualidade que fez os passes, ministrou os passes, harmonizou todos os ambientes da nossa casa. Os espíritos de luz que
que fluidificaram, colocaram o remédio que a gente precisa nas nossas águas. Gratidão infinita a todos. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, de muita caridade. Finalizamos mais um Evangelho com essa emoção, com esse amor no coração, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Nosso Evangelho vai ficar salvo, tá? Aqui no Instagram, no YouTube. Compartilhem. E mais uma semana maravilhosa, gente. Daqui 7 dias a gente vai estar junto de novo, tá? Aprendendo cada vez mais e evoluindo. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no plano espiritual. A única certeza que a gente tem nessa vida, que a gente vai voltar para o nosso lar, né? Tenham a certeza de que a gente vai voltar melhor, gente. Tenham a certeza disso, tá? Boa semana, fiquem com Deus, pratiquem a caridade de todas as formas. Queiram o bem e sente isso na sua vida. Um beijo, gente, vocês são demais. Tchau. Boa semana.